Essa manhã refletindo no Salmo 15. Então, abra a sua Bíblia, por favor. Salmo 15. Um salmo muito extenso, de 5 versículos. Salmo 15. Amém? Todo mundo achou? A palavra do Senhor diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não volta atrás com a sua palavra. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém? Queridos, esse salmo breve, porém profundamente significativo, ele abre com uma pergunta essencial que faz a gente refletir sobre a nossa relação com Deus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E essa aqui, meus irmãos, é uma questão central em toda a Escritura. Como alguém pode estar diante de Deus? Como alguém pode habitar na sua presença, em sua presença, ou como alguém pode desfrutar da sua comunhão eterna? A resposta imediata do salmista aqui, ela traz uma lista de atributos que são impressionantes. Ele diz que vai habitar com o Senhor quem andar com integridade, quem praticar justiça, quem falar a verdade de coração, quem não caluniar com a língua, não praticar o mal contra o próximo e não aceitar suborno contra o inocente. Meus irmãos, quando a gente olha sinceramente para nós mesmos e nos confrontamos com esses critérios que a palavra de Deus nos apresenta, que esse salmo nos apresenta, rapidamente a gente percebe o quanto nós somos inadequados, o quanto nós somos incapazes. Na realidade, quem de nós aqui pode afirmar sinceramente que atende integralmente a todos esses requisitos aqui? Se nós formos honestos, nós vamos reconhecer que em algum ponto, ou em muitos pontos, nós já falhamos. Nós falhamos. Muitas vezes o nosso caminhar não é completamente íntegro. A nossa prática de justiça fica muito aquém da perfeição exigida. Nossas palavras, infelizmente, elas não são sempre totalmente verdadeiras ou totalmente edificantes. E é diante dessa realidade que a gente percebe claramente o tamanho da nossa limitação humana e a grandeza da santidade perfeita exigida pelo Senhor. Mas é precisamente nesse momento de reconhecimento da nossa insuficiência que nós encontramos a beleza e a profundidade do Evangelho. A boa notícia que transforma a nossa compreensão e dá esperança ao nosso coração é exatamente essa aqui. Aquilo que era impossível para nós, Cristo realizou perfeitamente em nosso lugar. Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado entre nós, ele viveu plenamente a vida que é descrita aqui no Salmo 15. Ele caminhou em integridade absoluta, ele praticou a justiça perfeita, e ele jamais pecou com suas palavras, ações, pensamentos. Cristo foi íntegro, foi santo e absolutamente justo em tudo que ele fez. Ele cumpriu completamente cada exigência que esse salmo apresenta para nós aqui. Não para si mesmo, mas em favor daqueles que nele confiam. E foi exatamente esta perfeição, essa santidade de Cristo, que o qualificou para nos reconciliar com Deus. Quando foi para a cruz, Jesus tomou sobre si a culpa das nossas falhas, tomou sobre si os nossos pecados e injustiças, e em troca, ele nos deu a sua perfeita justiça. Assim, por meio da fé em Cristo, nós somos declarados justos aos olhos de Deus. Em Cristo, as exigências aparentemente inalcançáveis aqui do Salmo 15 tornam-se plenamente satisfeitas. Agora,
pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, nós somos capacitados a crescer nessa vida de santidade prática. Não como um esforço desesperado para que nós sejamos aceitos por Deus, não, mas como resultado de já termos sido plenamente aceitos por meio da obra de Cristo Jesus. O nosso caminhar diário, portanto, é um reflexo dessa realidade gloriosa. Nós somos aceitos em Cristo. E agora, graciosamente, capacitados a viver vidas íntegras que honram o nosso Salvador. Hoje, que nós possamos lembrar que este salmo não deve nos levar ao desânimo ou ao desespero, mas sim ao reconhecimento humilde da grandeza do Evangelho de Jesus Cristo. Em Cristo nós temos acesso à presença eterna do Deus Todo-Poderoso, e nós podemos desfrutar da comunhão profunda que transforma as nossas vidas. Que o Espírito Santo ilumine os nossos corações nesta manhã e nos faça compreender claramente essa maravilhosa verdade e impulsione cada um de nós a viver com gratidão, integridade e alegria, refletindo a gloriosa mensagem do Evangelho em cada aspecto das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, teu cuidado, pela tua presença gloriosa nas nossas vidas. Obrigado por essa manhã, Senhor, em que estamos reunidos aqui para louvar o teu santo nome e poder aprender um pouco mais da tua gloriosa palavra. Senhor, obrigado por Cristo Jesus, que cumpriu todas as justas exigências da lei no nosso lugar. Nós somos insuficientes, Senhor, nós não conseguimos fazer isso. E o Senhor, na tua infinita misericórdia e bondade, Senhor, providenciou a nossa salvação. E nós somos eternamente gratos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós, em teu Filho, Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado por cada irmão presente aqui, Senhor, que tudo o que for feito aqui seja para a honra e glória do teu santo nome, Pai. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo, Deus. No nome do Senhor Jesus, amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para nós louvarmos a Deus. Olha, Senhor.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor, meu Deus eterno Pai, graças te damos por tudo que tem feito. Obrigado, Pai, por essa semana, por esse domingo, Pai. Te damos graça por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai. Pai, perdoa os nossos pecados. Não somos merecedores da tua graça, Pai. Mas obrigado, Deus. Obrigado por tudo que tem feito. Essa oração que faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de chamar os professores agora aqui à frente, para que a gente possa orar. Oremos. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor, Pai, pelo privilégio que temos de poder louvar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos aqui para poder aprender um pouco mais da Tua gloriosa palavra. Nesse momento eu coloco diante do Senhor a vida de cada professor, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já tem falado ao coração deles, tudo aquilo que eles já têm preparado, Pai, que o Senhor dê clareza, sabedoria para passar, Senhor, para ensinar a Tua palavra, e que o Senhor abra a mente e o coração de cada um dos nossos irmãos que vão aprender essas lições hoje, Pai, para que eles possam compreender exatamente aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor por tudo, que o Senhor nos ajude a honrar e glorificar o Teu santo nome, Senhor, nessa terra, na nossa caminhada e em cada área das nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, te agradeço por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos separar as classes. Você pega o cabelo. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, um dia mais animado. Ah, aí sim. Dando spoiler aqui, peraí. Aí. Irmãos, na semana passada a gente começou
essa nova revista, né? A Diferença Cristã. E o assunto de hoje é um assunto bem interessante e muito atual, muito presente na vida de todos nós, né? Deixa eu voltar um aqui. E o assunto é esse aqui, ó, a ética da internet e das mídias sociais, não é? É um assunto que eu tenho certeza que vai englobar todos, né? Porque de um jeito ou de outro todos nós estamos nas redes sociais ou envolvidos de alguma maneira, né? Mais ou menos que outros. Então vai ser bem importante. A primeira coisa para a gente entender aqui é o que seria ética, não é? Quando fala ética, o que está querendo dizer? Então eu trouxe um breve vídeo para os irmãos, o pastor Pedro Dulce, onde ele comenta brevemente sobre o que é ética, não é? Da perspectiva cristã. Então, eu vou passar o vídeo aqui. Pode ir mudar ali, Watson.
ética de uma maneira mais abrangente, mas os irmãos vão perceber que a gente vai retirar alguns princípios aqui e ver como isso se aplica, não é, no contexto das redes sociais. Eu coloquei algumas coisas principais que ele fala aqui. Quando Jesus nos alcança, ele não nos traz uma mensagem somente de vida após a morte, mas de vida antes da morte. Ou seja, o que isso implica para nós? Que nós temos uma nova vida em Cristo, uma nova vida ética. Não é? Nós não vivemos e agimos da forma com que fazíamos antes de Cristo. Não é? E isso em todas as áreas da nossa vida. Se fôssemos colocar de maneira resumida, em uma só frase aqui, até porque esse assunto é bem extenso, o que é ética? Parâmetros bíblicos sobre como orientar nossa vida. Não é? E o que isso implica? Existe uma forma distintamente cristã de viver. Por exemplo, no trabalho. Você que é um cristão, uma cristã, você não vai mais enxergar o trabalho como um não cristão enxerga. Né? Você tem uma nova maneira de enxergar o trabalho. Da mesma forma, os estudos, a vida pública e as redes sociais, né? Que é o nosso assunto, nosso tema de hoje. Isso significa que a gente não pode dissociar o evangelho da nossa vida prática. Né? Então, o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, quando ele transforma a nossa vida, ele tem que mudar a nossa vida prática. Não é? Não adianta nós pensarmos que somos transformados, temos o evangelho, mas no dia a dia, na vida prática, isso não muda nosso jeito de viver. Não é? E os irmãos vão ver como isso se aplica perfeitamente também na questão das redes sociais. Ok? Então, de maneira introdutória, isso aqui é ética para a gente ter um ponto de partida, tá bom? Aí o primeiro ponto é o seguinte, eu propus um desafio. Todos aqui estão com o celular? Levante a mão. Pode levantar a mão aí. Então você vai pegar o seu celular agora. Desbloqueie ele aí. Se você descer aqui a barrinha de notificações, tem uma engrenagenzinha, certo? Todo celular tem isso. Você clica na engrenagem e você vai lá nas configurações. Aí, talvez vai ser um pouco diferente dependendo do celular, mas eu quero que você pesquise aí uso de tela ou tempo de tela. Uma das duas coisas, aí você vai chegar no que eu quero. Você vai chegar aonde o celular ele faz uma espécie de relatório, não é, do seu uso diário, semanal do celular, tá? Se você não encontrar, pede um auxílio para alguém aqui, para todo mundo conseguir encontrar. Todo mundo está achando? Não. Ó, você entrou na engrenagem, coloca lá, o meu aqui aparece como meta de tempo de tela. Aí você clica, vai abrir uma coisa tipo assim, ó. Não, é Samsung. Meta de tempo de tela. Mas todo celular tem, é só às vezes muda a nomenclatura. Achou aí, senhor? Achou? Vocês estão achando? É aquilo que eu tinha mostrado para você, lembra? Pesquisa lá tempo de tela. Achou aí, Thiago? Mas deve estar perto aí. Tá do lado aí. Estão achando? Achou? Quem não achou ainda? Só para mim saber. Meu Deus, metade do povo. Isso, a nomenclatura muda, mas todo celular vai ter, viu? Deixa eu tentar dar um help aí para quem eu conseguir. Não. Coloca tempo. Ele vai mostrar um relatório de
Eu ia dizer que vocês não precisam confessar nada, mas vocês já estão confessando um pro outro, né? Todo mundo achou agora, né? Eu ia dizer assim, é para vocês refletirem, né? Uma reflexão pessoal, mas todo mundo já compartilhou, então tá bom. Bom, nesse gráfico aí, gente, ele mostra o tempo de uso semanal, e em alguns celulares, no meu aqui também, ele faz isso, ele mostra os 3 aplicativos que você mais usa, e o tempo, né? Então, deixa essa tela aí meio aberta aí, porque, né, vai ser importante no final, para a gente ter essa reflexão, né? Mas dá uma olhada aí bem rápida para você ver o tempo que você tem usado, as suas redes sociais e quais os aplicativos você mais usou, né? E é uma reflexão pessoal, tá? Não é para ninguém se expor, mas já vocês expuseram, tá? Muito bem. Irmãos, ó, vamos lá. A primeira coisa que eu coloquei aqui é que a gente vive na era digital, na era da informação. Então, é muito difícil, para não dizer impossível, você viver hoje, no século XXI, e não ter que usar o seu celular, não é? A gente tem diversas coisas que fazemos com o uso do celular. Eu coloquei algumas coisas que são inegáveis, não é, a utilidade do celular, das redes sociais. WhatsApp, né, para a gente se comunicar, para a gente conversar com as pessoas, reencontrar pessoas, amigos, né, fazer pesquisa. E eu achei uma frase do Hernandes bem legal que ele diz o seguinte: elas, né, as redes sociais, são uma bênção se você souber usá-las com inteligência e com propósitos positivos. Então, as redes sociais, né, as mídias sociais não são intrinsecamente más por si mesmas, né? A gente vai ver aqui que o que vai definir se ela vai ser bênção ou não na nossa vida é a forma que a gente usa, né? Mas elas não são, por essência, más, né? E a revista propõe alguns pontos para a gente aplicar essa ética, né, nas redes sociais, na internet. E o primeiro que ela coloca é o seguinte: aliança com os olhos. Aliança com os olhos. Quando a gente ouve essa frase, a gente imediatamente lembra de Jó, não é? É de lá que vem essa expressão. Quem está com o texto de Jó 31, versículo 1? Leia para mim, por favor. Jó 31, versículo 1. Tem alguém com Jó? Eu acho que não. Não está ninguém em JO aí, não? Às vezes. Então eu acho que eu esqueci. Pode ser que eu esqueci. Então eu vou fazer o seguinte, eu mesmo vou ler, porque eu esqueci de colocar no papelzinho aí. Ou se alguém quiser abrir para me ajudar aí, Jó 31, versículo 1. É só o versículo 1. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Aí. É daí que vem essa expressão, não é? O que a gente percebe aqui é que o relacionamento santo que Jó ele tinha, né, com Deus, na sua vida, afetava aquilo que ele olhava e aquilo que ele não olhava, não é? Então, Jó tinha essa consciência, né, que os seus olhos poderiam fazê-lo cair. Então, ele não se deixa ser tentado, mas ele já se antecipa. E ele faz o quê? Uma aliança com os olhos. De não olhar para nenhuma moça, né, para que ele não fosse tentado de nenhuma forma. Então, isso é importante quando a gente fala de redes sociais. Por quê? É importante aquilo que a gente vê, mas é importante a gente também entender aquilo que a gente não deve ver. Né? Para a gente não ser levado à tentação. Não é? Eu coloquei algumas coisas que são positivas, que a gente pode encontrar mais alguma série de coisas, né? Livros, pregações, né? Quantas pregações a gente não tem acesso da nossa igreja, de outras igrejas, através das redes sociais? Entretenimento, né? Entretenimento saudável, filmes, séries, diversas coisas, música, pesquisa, são todas coisas boas, não é? E que nós podemos ter acesso quase que, em muitas vezes, de graça até, né? Em muitas vezes até de graça.
Mas a mesma internet que nos fornece essas coisas boas, também nos dá a possibilidade de ver coisas ruins. Por exemplo, pornografia, não é? É uma coisa que está muito difusa na internet hoje. Pedofilia, né? Tem muitos sites aí, alguns geralmente eles são derrubados rápido, mas que compartilham coisas de cunho de pedofilia. Ideologias anticristãs, né? Aí você, em vez de ler sua Bíblia, né? Aí você às vezes fica acessando coisas, vídeos, né? De ideologias estranhas, que às vezes trazem confusão para você, né? Então é importante a gente tomar cuidado. Alguns textos aqui, agora esse tenho certeza que está com vocês aí. Mateus 5 e Mateus 6, 22. Acho que está com uma pessoa só. Lê para nós aí. Mateus 5, 29. Se o seu olho direito o induz a pecar, arranque-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Mateus 6, 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Valeu, Tiago. Agora Gênesis 3, 6 e 2 Samuel 11, versículo 2. Eu acho que está junto também. Não está junto. Não? Tá, pode ser. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. 2 Samuel 11, versículo 2. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois do seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Muito bem. Os irmãos identificam algo em comum em todos esses textos? O quê? O quê? Olhar, né? Em Mateus, Jesus está falando sobre os olhos, né? Sobre eles nos levarem a pecar. Em Gênesis e em 2 Samuel, são dois casos de pecado que começaram como? Com o olhar, né? O texto de Gênesis diz que a mulher, Eva, ela viu o fruto, né? E ela viu que ele era desejoso, né? Agradável aos olhos. E em Samuel, a gente lembra da história de Davi, quando ele, né? Aqui é o início, digamos, da queda dele, quando ele olha com um olhar de cobiça para Batseba, e a gente sabe o que acontece depois, né? Ele adultera, mata o marido da mulher, uma confusão grande. Tudo isso por conta dos olhos, não é? Essas pessoas, esses personagens aqui, eles não tiveram essa precaução, não é? De guardar os seus olhos. E isso resultou na queda deles, né? Então, quando a gente fala de redes sociais, os nossos olhos, aquilo que a gente vê, que a gente acessa, isso é muito importante, né? É muito importante ter discernimento se o que a gente está acessando, o que a gente está assistindo, o que a gente está lendo é uma coisa boa, né? Será que esse conteúdo que eu estou vendo, ele de alguma forma me tenta para um pecado? Talvez ele não seja pecaminoso em si mesmo, mas ele te joga gatilhos, não é? E talvez você deveria evitá-los. Então, esse é um ponto importante. O segundo série de textos aqui, Salmo 101, versículo 3, e o Salmo 119, 37. Está com alguém aqui? Está com o Tiago, né? Vai lá. Não olharei com aprovação para nada que seja perverso. Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. 119. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Então, dá para a gente ter uma noção o quanto a Bíblia nos alerta sobre a questão do olhar,
não é? Sobre desviar o olhar do mal, sobre olhar para as coisas boas, né? Caminhar por caminhos bons, né? Devemos nos lembrar desses princípios bíblicos e cuidar de nossos olhos para não pecar. Então, meus irmãos, muitas coisas a gente pode evitar se a gente fizer uma aliança com os nossos olhos, né? Se a gente ter essa consciência e evitar acessar, ver muitas coisas, não é? Desse primeiro ponto aqui, os irmãos querem fazer um comentário, uma pergunta, acrescentar alguma coisa? Tudo certo? Então, o primeiro ponto aqui sobre a nossa ética cristã nas redes sociais diz isso: fazer uma aliança com os olhos, não é? Fazer um filtro daquilo que é bom e daquilo que não é bom nós acessarmos. E o segundo ponto que traz para a gente é um ponto bem interessante também, que é esse aqui, né? O convite à pirataria, né? Aí eu coloquei até uma brincadeira: quem nunca, né? Quem nunca que estava lá em casa, aí você quis assistir um filme, você foi lá no Netflix, ixi, não tem no Netflix, você foi lá na Amazon, não tem também, tem lá naquele outro stream, ixi, vou ter que assinar para assistir, não, deixa eu ver no Google aqui. Aí você colocou lá, assistir filme completo dublado, aí você baixou de um site pirata, né? Quem nunca, né? Confessa seu pecado, irmão, confessa seu pecado. Ou você, hoje em dia talvez é mais difícil, mas um tempo atrás, quando não tinha tantos aplicativos de música, não é? E aí você ia lá e baixava de maneira pirata, sem pagar, né, as músicas. Eu coloquei quem nunca, né? Quem nunca fez algum tipo de pirataria nesse sentido, né? Os olhares estão entregando aqui. Mas, ó, eu vou mostrar para os irmãos aqui entretenimento, como eu falei, né? Filmes, músicas, ou até mesmo para quem estuda, né, de alguma forma. Às vezes você foi lá e, ao invés de estudar, de pesquisar, você foi lá e pegou um trabalho pronto e colocou só seu nome e tá bom, já ganhou a nota lá. Programas de computador, né? Você vai baixar lá o pacote Office, que não é tão barato. Aí você baixa lá o piratinho, não é? E aí você usa... Poxa, só um software de computador não é nada, né? Ou TV a cabo, né? O famoso gato. Gente, o Sky, eu nem sei as TV a cabo que tem. Sky, acho que Claro, né? O que mais que tem TV a cabo? Não lembro. Mas vou pagar aquela fortuna para instalar aqui. O rapaz da esquina ali vende aparelhinho ali, ó, pequenininho, vem tudo. Nossa, vem até a TV americana, vem tudo. E eu pago só R$50. Não compensa pagar o original, né? Irmãos, por mais que isso seja até cômico em algum sentido, né? Você pode perguntar, mas qual que é o problema? Uma coisa tão pequena, sem sentido, né? Poxa, tem tanto problema no mundo aí, vai falar de um negocinho desse. Essas aparentes vantagens, meus irmãos, não são outra coisa senão roubo, né? Não tem como usar outra palavra, é roubo. Por quê? Você está pegando a propriedade intelectual, o conteúdo que alguém criou, desenvolveu e está vendendo, e você está pegando e não está dando dinheiro devido a ele, né? Se a gente pensar numa coisa física, né? A gente não entra numa loja da Ferrari e pensa, poxa, tá cara a Ferrari, né? Eu acho que não tem problema se eu pegar uma só, não vai fazer falta, né? Mas por que quando envolve alguma coisa digital, né, a gente pensa diferente? Então, o princípio é o mesmo, né? É uma coisa que nós temos que evitar como cristãos, né? Aí a revista põe para a gente o que o Catecismo de Westminster fala sobre o 8º mandamento. Qual que é o 8º mandamento? Qual que é? O 8º mandamento. Não furtarás. Não furtarás, não furtarás. A nova tradução brasileira, né? Não piratearás. Aí, não furtarás, né? O 8º mandamento. Aí ela diz o seguinte: os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos. Então, não tem como fugir. Não é?
todas essas coisas que eu coloquei aqui, por mais que sejam cômicas, por mais que sejam cômicas, não cabe a um cristão fazer nenhuma dessas coisas, meus irmãos, né? É uma coisa que nós temos que nos arrepender e mudar. Eu ainda coloquei mais um texto aqui, que é Mateus 5:37. Quem está? Adriana. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não, o que passar disto vem do maligno. Essas são palavras de Jesus para nós, né? O que isso implica para a nossa vida, meus irmãos? Que a palavra do cristão, não é? Ela tem que ser contrato assinado. Se você disse alguma coisa, se você fez um combinado, se você tem algo acertado com alguém, não é? Aquilo tem que valer por papel escrito, não é? A palavra do cristão tem que ser assim. É isso que Jesus quer dizer, né? Você não tem que ficar meio termo, né? É sim ou não. E isso tem que valer, não é? A gente, né, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, a gente conhece pessoas que aí você conversa com a pessoa uma coisa. Aí você já fica com o pé atrás. Ah, não, a pessoa falou que vai fazer, mas não vai fazer, eu sei que não vai fazer. Mas tem aquelas pessoas que são o contrário, né? A pessoa fala que vai fazer, você esquece. Por quê? Porque você confia na palavra da pessoa. Então, a palavra do cristão, não é? Aplicando aqui nesse contexto, ela tem que valer. Ou seja, nós não podemos ser dualistas aqui, né? Ah, mas isso pode, isso não pode. Não. Nós temos que seguir fielmente aquilo que Cristo nos deixou, não é? De a nossa palavra valer mesmo. Bom, esse aqui é um ponto que é mais prático do que parece, né, pelo título, mas que tem muitas implicações na nossa vida. Bom, qual seria, então, um terceiro ponto do que diz respeito à nossa ética nas redes sociais, né? Seria aqui, o descontrole das horas, né? Que tem a ver com o desafio que eu coloquei para os irmãos verem aí. E é importante falar sobre isso aqui, meus irmãos, porque um conceito bíblico, né, que nós seguimos é que nós somos mordomos do nosso tempo. Você não é dono da sua vida. Para você ser dono da sua vida, você teria que ter dado a si mesmo a sua vida. Mas não, foi Deus que te deu a vida. E Ele te deu o tempo, né, que você vai viver aqui nessa terra. Então, mordomo, né, é a ideia de nós somos aqueles que cuidamos, né, nós temos que zelar pelo tempo que nós temos. E eu não coloquei aqui, mas até mesmo a ideia de nós remirmos o tempo, né, redimirmos o tempo, sabendo que é curto o nosso tempo aqui na terra, nós temos que usá-lo da melhor maneira possível, né, para a glória de Deus, né? Um texto que fala para a gente sobre a questão do tempo é Eclesiastes 3, versículos 1 a 8, bem conhecido dos irmãos. Quem que está com esse texto? Pode ler. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de conter-se, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Muito bem. Esse texto é muito conhecido, né? Alguns aqui conheciam bem antigamente esse texto, né? Era muito usado antigamente esse texto, que fala sobre o tempo, meus irmãos, né? Para debaixo do céu ter um propósito, né? Ter um tempo estabelecido. E colocando de forma aplicada para nós aqui, como eu falei, as redes sociais, as mídias sociais, elas não são úteis em muitos sentidos, né? A grande questão é como nós usamos o nosso tempo, né? E os irmãos aí, eu nem pedi para vocês compartilharem, vocês já foram compartilhando com o outro aí, né? Eu não pedi para vocês verem a questão do tempo aí, né, para acusar, para fazer, não, é para fazer uma auto-reflexão.
o tempo que você passou durante a semana nas redes sociais, ele foi aproveitado de forma útil? Não é? Não quer dizer que você não pode ter o tempo de lazer, de entretenimento, não estou dizendo isso. Mas você conhece a sua rotina, né? Será que você aproveitou bem o seu tempo? Ou você poderia ter aproveitado o seu tempo de maneira melhor? Não é? Será que o tempo que você passou em aplicativo A, B, C, foi realmente assim, teve um propósito? Ou você ficou simplesmente lá no feed de notícias, girando e girando, né? E horas ali? Então, isso aqui é um ponto importante. E uma coisa muito interessante que a revista traz para a gente, que é o quê? Ela lembra a história de Corinto, né? Os irmãos lembram desse versículo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É interessante porque esse todas as coisas me são lícitas, na verdade, ele era uma espécie de provérbio que eles falavam entre si. Eles diziam assim, todas as coisas me são lícitas. E Paulo, né, inspirado por Deus, ele usa disso e ele completa, não é, essa expressão. Ele vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não é? Ou seja, a liberdade cristã não pode virar uma libertinagem. Ou seja, eu sou livre em Cristo para fazer tudo. Tudo que eu quiser, tudo que me der vontade. Não, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É o que Paulo vai completar, né? Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nem todas edificam. Então, por mais que, né, no contexto aqui, todas as coisas me são lícitas, nem tudo edifica, né? Talvez você pode dizer assim, Júnior, mas é pecado ficar no Instagram? Talvez diretamente eu não possa dizer que é pecado, mas edifica. Te traz algo bom? Você aprende algo? Você se torna uma pessoa melhor por ficar 6, 7, 8, 9 horas por dia? Né? Então, isso é uma coisa importante. E isso diz respeito ao nosso autocontrole, né? Gálatas 5 vai dizer que o autocontrole é uma das partes do fruto do Espírito, né? E o autocontrole aqui se encaixa completamente no contexto das redes sociais, né? E mais ainda, quando nós somos descontrolados, e seja uma rede social, seja um entretenimento, que nos controla, né, e toma todo o nosso tempo, né, nós não temos controle sobre aquilo, irmãos, isso se torna idolatria. Se torna idolatria. Por quê? Idolatria, e os irmãos já sabem disso, não é só você se prostrar, se ajoelhar diante de um ídolo. Não é isso. Mas qualquer coisa que toma o lugar do Senhor no nosso coração, e isso pode ser as redes sociais, isso pode ser os nossos entretenimentos, isso se torna um ídolo. Porque nós tiramos o Senhor e colocamos isso no lugar, né? Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui só. Poxa, é difícil ler a Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia em casa. Nossa, é muito difícil, eu não entendo. Tá. Volta lá no gráfico do seu celular. Será que você não tem tempo ou você está usando mal o seu tempo? É diferente. Uma coisa é você não ter tempo, né? Outra coisa é você usar mal esse seu tempo, né? Será que se você ficasse um pouquinho menos nas redes sociais, assistisse um episódio a menos daquela série, você não teria mais tempo para a leitura da Bíblia, para a oração diária, não é? Então, isso é muito importante nós refletirmos, né, sobre essa parte. Um quarto aspecto que a lição nos traz sobre a ética nas redes sociais, e ela diz respeito a relacionamentos, né? A relacionamentos. Relacionamentos aqui à distância, meus irmãos, no sentido positivo, né? As redes sociais nos permitem conversar com pessoas que nós não conseguiríamos sem as redes sociais, não é? De repente, um parente de outra cidade, de outro estado, de outro país, graças às redes sociais, né, internet, você pode conversar com essa pessoa. Você pode manter contato, né, trocar notícias. Mas nós temos que ter muito cuidado com a maneira que nós fazemos isso. E uma outra coisa, nós temos que ter muito cuidado com a forma que nós usamos as redes sociais para nos relacionarmos, né? Por quê? Porque, primeiro,
a Bíblia nos orienta a termos relacionamentos saudáveis, não é? Então, a Bíblia não nos encoraja a sermos pessoas isoladas, né, que vivem sozinhas, que vivem para si mesmas. E isso até cria um certo tipo de egoísmo. Então, é legal, né, você manter contato, conversar com as pessoas. Mas, nisso tudo, é importante nós termos cuidado e evitarmos as más companhias, né? O Salmo 1 fala para que nós não andemos no caminho dos ímpios, né? Não podemos andar no caminho dos ímpios. E, às vezes, a gente consegue aplicar isso de maneira física, mas nas redes sociais a gente, às vezes, não consegue aplicar, né? Então, de repente, um grupo que você está há muito tempo e que o pessoal só manda coisa ruim, só manda besteira, más notícias que te deixam para baixo, só manda coisa ruim, que pode te tentar pecar. Talvez seja a hora de você sair desse grupo. Ah, mas o fulano lá vai ficar magoado. Meu irmão, aí nós temos um conflito, né? Entre agradar homens e agradar a Deus. Então, nós temos que escolher. E, ainda um terceiro ponto, talvez aqui mais para casados, né? Que é a questão do adultério. A gente conhece muitas histórias de pessoas que, por meio de mensagens, por meio de, às vezes, mensagens sem má intenção, mas o jeito de conversar deu a entender algo que não era, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com quem nós conversamos e como nós conversamos, né? A Bíblia nos orienta aqui que o adultério, né, conforme está descrito na lei de Deus, ele tem que ser avaliado a partir do coração também, como Jesus nos ensinou a ver, né? Não basta olhar para uma mulher com desejo, mas se você pensar no seu coração, se você alimentar esse desejo no seu coração, você já está pecando, e vice-versa, né? Então, é muito importante nós termos cuidado, e isso aqui também envolve a questão dos olhos, né? De nós guardarmos nossos olhos daquilo que nós olhamos, tá? Os irmãos querem comentar alguma coisa? Fazer uma pergunta? Uma confissão? Muita gente que confessando as coisas hoje. Certo? Então, o texto base que a revista traz para nós, além desses que a gente já leu aqui, né, que serviram de base também, é um texto de 1 João, né? 1 João 2, dos versículos 12 a 17, aqui está até o 14 por enquanto, diz assim: Escreva a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escreva a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. O ponto que eu queria destacar desse primeiro trecho é essa expressão aqui, ó, perdoados pelo nosso Senhor Jesus. Essa aqui é uma primeira parte do trecho do texto que ele traz uma palavra de encorajamento, né, para a igreja. Só para a gente contextualizar, nessa primeira carta ele vai escrever sobre como a gente sabe se somos filhos de Deus ou não, se somos filhos do maligno, né? Ele vai trazer muitas orientações práticas sobre o amor, sobre a doutrina, sobre a nossa vida social. E aqui ele traz uma palavra de encorajamento, né? E o primeiro ponto que ele coloca aqui é o nosso perdão em Cristo, né? Nossos pecados não foram perdoados por qualquer obra nossa, mas justamente pelo nome de Jesus Cristo. Isso é um ponto importante aqui para nós. E ele vai falar aqui também, no versículo 13 e 14, sobre o verdadeiro conhecimento. Nós, o povo de Deus, que conhecemos a verdade, que conhecemos a Deus verdadeiramente, não é? Isso é importante. E ele coloca também a força vitoriosa contra o maligno, né? Graças a Cristo, né? Graças ao Evangelho, nós somos vencedores, né, contra o maligno. E o segundo ponto que ele traz para nós, uma palavra de advertência, né? Não devemos amar o mundo, né? E aqui essa expressão, mundo, a gente vê pelo menos três
3 significados no Novo Testamento. Mundo no sentido do planeta mesmo, mundo no sentido da humanidade, das pessoas, e mundo no sentido do sistema mundano, né? Das ideias mundanas, das ideologias mundanas. E é esse sentido que ele usa aqui. Não amem o mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. 3 pontos também que eu queria destacar desse trecho aqui. Primeiro, ele vai falar da concupiscência da carne. Ou seja, aquela tentação que vem realmente da nossa carne, né, do nosso coração pecaminoso. Nós não devemos amar o mundo. E aplicando aqui ao contexto das redes sociais, da internet, amar as coisas que são contrárias àquilo que Deus aprova, não é? Nós falamos muito sobre o olhar, sobre aquilo que nós vemos, né? Será que aquilo que nós estamos vendo agrada ao coração de Deus, né? Ou são coisas que estimulam a concupiscência da nossa carne, os nossos pecados, né? A nossa depravação? E uma segunda coisa que ele coloca também é a questão dos olhos aqui, né? E seria a concupiscência dos olhos. E aí tem um pouco a ver com a ideia daquilo que vem de fora. Não mais tentações da nossa carne, mas aquilo que vem de fora. Não é? Então, aonde nós colocamos nossos olhos, isso agrada a Deus? Né? Ou nós estamos amando mais as coisas que desagradam a Deus? Isso é importante, nós temos essa reflexão. E aqui também, ele coloca a questão da soberba, não é? Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Então, meus irmãos, tudo aquilo que não é bom, não é edificante, não é agradável àquilo que Deus estabelece, nós temos que evitar, né? Nós temos que evitar. Isso é muito importante. Caminhando para o fim aqui, meus irmãos, caminhando para o fim, algumas questões práticas para a gente refletir, né, e para relembrar. Primeiro, cuidado com a internet, né? Cuidado com a internet. Como a gente comentou, você pode ter acesso a infinitas coisas boas, mas a coisas ruins também, né? Nós temos que ter sabedoria bíblica e filtrar tudo aquilo que nós vemos. E a lição também destaca isso aqui aos pais, não é? Os pais também têm que ser responsáveis por aquilo que os filhos veem, né? Se você não faz a menor ideia do que o seu filho, sua filha vê nas redes sociais e na internet, isso é um problema, né? Então, isso tem que mudar. Vocês têm que estar de olho, né? E ver tudo aquilo que eles estão participando. Uma segunda coisa, como você tem administrado seu tempo? Aí eu lembro do desafio. Deu tempo de todo mundo refletir aí, pensar, né? Como você tem usado o seu tempo? Você acha que tem administrado seu tempo da melhor forma? Responda no seu coração, não é? Um pensamento alto ali. Se não, então, agora nós temos algumas estratégias para mudar isso. Cuide dos olhos, né? Cuide do que você vê, daquilo que você ouve, porque isso com certeza pode favorecer ou não favorecer a nossa santidade. Então, cuide dos seus olhos, cuide também daquilo que você ouve, né? Isso é muito importante. E, por fim, seja ético, né? Quando a gente relembra lá das piratarias da vida, né? Seja ético, né? Não convém aos filhos de Deus participar disso, né? Além de ser algo desaprovado pela palavra de Deus, também é um crime, né? Então, imagina o irmão lá preso porque estava pirateando as coisas. Não vai ficar bonito, né? Então, então, a gente tem que ser ético também quando a gente fala de internet e das redes sociais.
Alguma questão, meus irmãos? Algum comentário, alguma pergunta? Mais alguma confissão? Alguém quer confessar de novo? Olha o microfone aqui para o reverendo. Eu acho interessante que ainda é uma dificuldade para muitos crentes entender que não existe divisão ou comportamental, filosófica, teológica, né, do que nós vivemos na igreja e lá fora, né? Ainda existe uma certa divisão. Então, da forma que eu me comporto, da forma que eu me visto, da forma que eu falo dentro da igreja, numa reunião de grupo vida, de quarta-feira, numa reunião de oração, seja lá o que for, eu me comporto e vivo de uma forma, e penso e falo de uma forma. Só que quando eu estou no trabalho, ou na faculdade, eu sou outra pessoa. É como se fosse um outro departamento, né? E querendo ou não, o mundo virtual é a extensão da nossa vida, né? Até mesmo acho que para os adolescentes e crianças e muitos dos jovens, é mais ou menos a mistura da mesma coisa, né? Então, o que nós vemos na internet, o que nós comentamos, também é expressão do nosso coração, não é? Então, eu fico meio assim, pensativo quando... Bom, eu também estou pendurado no Instagram, nas coisas, né? E vejo postagens aqui, acolá, e você fala, poxa vida, é dessa forma que a pessoa pensa, então, no fundo? Engraçado que quando eu converso pessoalmente, esse tipo de consideração não surge, né? Quando está na rodinha da igreja, esse tipo de pensamento não vem à tona. Mas na hora de desabafar, né? Entre aspas, desabafar nas redes sociais, está lá. Então, essa diferenciação de mundos não deveria existir para o crente. Nós somos crentes na vida real e nós somos crentes na vida digital, né? Não existe uma secularização, não existe uma diferenciação. Então, realmente, a nossa vida tem que ser totalmente consagrada, e isso inclui o mundo digital, né? E é isso aí. Muito bem. Mais alguém? A Lidiane aqui. Não, eu queria falar que eu fiquei contente com o meu desafio aqui, porque eu já diminui muito. E eu senti esse peso de rede social. Então, eu desativei, na verdade, não tenho mais rede social. E eu gosto mais agora de ver vídeos no YouTube, mas geralmente são pregações, alguma coisa assim. Mas sempre aparece aqueles short que falam, né? Aquelas coisas que, tipo assim, eu não estou interessado nisso, mas fica aparecendo no meio lá, quando você está querendo ver alguma outra coisa. Então, tipo, se você não parar para realmente ver só o que te interessa, vai aparecer coisas por meio do caminho para você se perder ali do que você realmente está interessado em assistir, que você acha que realmente vai te edificar. E realmente, rede social, eu acho que pesa muito nisso daí. Você perde muito tempo sem perceber o quanto de tempo você perdeu. E, às vezes, eu ficava ali sentada e eu falava, nossa, o que eu ganhei com isso, né? E aí, hoje, eu percebo que me aliviou bastante, tirou bastante um peso de rede social. E não está me fazendo falta. Então, eu acho que todo mundo dá para ficar sem. Muito bem. Bom, já que nós estamos no clima de confissões, né? Muitas pessoas confessaram aqui as coisas. Eu também vou fazer uma confissão igual a Lidiane, que eu também dei um tempo. Eu desativei as minhas redes porque eu também percebi que estava tomando muito tempo. Ah, Júnior, mas você não tem autocontrole? Tenho, por isso que eu desativei, né? Autocontrole também é isso. É só desativar, você vai ter controle, né? Então é importante. Mais alguém? Tiago? Quer falar ali? Aí eu aqui, obrigado. Quantas vezes eu já fiquei assim parado, né? Umas 2 horas sentado na beira da cama fazendo assim. Eu falei, nossa, eu tô 2 horas aqui não vendo nada com nada. Perde um tempão mesmo. Aí eu tirei tudo também. Isso aí, ó, já são 3 aqui. Quem quiser também, já pede dica aqui como que faz, né?
A Josi nem tem, né? Não, mas uma coisa que me veio à mente agora, vocês comentando, que é bem interessante, que eu vejo isso muito nos adolescentes, de maneira geral, não falo só aqui da igreja, né? Mas de maneira geral. Os adolescentes, hoje em dia, eles têm muita dificuldade em prestar atenção nas coisas, né? Se você vai dar uma aula e você demora 20 minutos, é demais, é muito tempo, não dá. Mas será que eles não têm capacidade? Ou é o cérebro que está viciado demais em estímulos rápidos, e aí a pessoa realmente não consegue, né? Você colocar ele para ler um livro, meu Deus, é o pior pesadelo. Mas não é que ele não tem capacidade, é porque o cérebro está tão viciado em estímulos rápidos, fáceis ali, que a pessoa não concentra, não tem foco, não é? E isso tem que ser mudado com o tempo, é trabalho mesmo, né? Isso é importante para muitas outras coisas. Isso é tão interessante que às vezes eu me pego tipo na cama lá assim mexendo e há 20, meia hora e você sem trocar uma palavra com a pessoa do seu lado, né? Você ali trocando rios com outras pessoas e olhando, dando risada e sua esposa do lado ali, você nem trocou uma palavra ali há 20, meia hora, né? Então às vezes a internet ela te tira tempo com a família, né? As redes sociais ali, do seu convívio. E você passa e você passa batido, né? Então é uma coisa de tomar muito cuidado mesmo, muito zelo. Muitas das vezes. Aí você cutuca e fala assim, vê aí o que eu acabei de te mandar. Né? Então assim, mas é muito complexo. Muito bem, meus irmãos. Mais alguém? Não? Ninguém quer falar mais? Muito bem, meus irmãos. Vamos colocar em pé, então? Vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus. E agradecer a Deus por essa aula e pedir as bênçãos de Deus pelo culto à noite. Eu pedi para o reverendo fazer essa oração. Senhor Deus, nós te louvamos por esta manhã. Muito obrigado por esta aula preciosa que o Senhor nos permite ter. Rogamos as tuas bênçãos sobre a vida do Juninho, ó Pai, para que ele possa continuar trabalhando para o Senhor, edificando a tua igreja, sempre para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, que todo o nosso ser seja consagrado ao Senhor, não só a nossa vida que se vê, mas também a nossa vida digital, as nossas redes sociais, que sejamos, ó Deus, assim, éticos e santos em tudo, para que a nossa vida como um todo te glorifique e te agrade, ó Pai. Muito obrigado por esse dia, rogamos das tuas bênçãos, ó Pai, por favor, e também logo mais à noite que tenhamos um culto abençoado, um culto edificante, que o Senhor, ó Deus, seja exaltado. Traga o teu povo para te cultuar, traga o teu povo, ó Deus, para ouvir da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.